Oi, gente, olha, vou tentar falar um pouquinho para vocês de chakras. Tem bastante material aí na web para a gente pesquisar, para a gente se aprofundar no assunto. E eu venho mais uma vez aqui para colocar para vocês a minha experiência, tá? Não vou dar aula de chakras, porque realmente não é essa a minha praia, e nem é a minha intenção de me aprofundar para ficar dando aula, não. Tá? Eu gosto de trazer as coisas que eu leio para minha prática, né? Para o meu dia a dia. Então, o que nós temos aí, que vários pesquisadores, isso é milenar, isso esse conhecimento já vem sendo passado para a gente aí através dos anos, né? Que nosso corpo é composto de vários centros energéticos, tá? Nós temos milhares de pequenos chakras que nos compõem energeticamente. Mas nós temos 7 grandes centros de força energética, né, no nosso corpo. E esses 7 centros, acho que todo mundo aí, quem gosta de estudar um pouco sobre espiritualidade, já ouviu falar, né? Nós temos o chakra básico, depois nós temos o chakra umbilical ou sexual, o plexo solar, que também alguns chamam de esplênico, que na verdade não é bem é um pouquinho diferente do outro, mas vamos classificar assim. O cardíaco, né? Depois o laríngeo, o frontal e o coronário, tá? Então são esses os sete centros de força, vamos dizer assim, os maiores, né, do nosso corpo. O que eu já li muito sobre cada um deles, sobre cada função, de como eles vão. Qual o papel, o que cada um desempenha, né? Que tipo de força ele trabalha, que tipo de energia ele trabalha no nosso corpo. Eu já li bastante sobre cada um deles e, assim, o que eu posso falar para vocês, que eu tirei de experiência. Tudo que me dói não está funcionando bem, sabe? E o meu corpo fala comigo. É o que eu posso passar para vocês. Então eu observo muito, assim, até em função mesmo dos chakras. Tá, nós temos o chakra básico, que ele fica bem embaixo mesmo. Talvez ali pela região do períneo, que é como falam, né? Ali próximo ao cóccix, ao final da coluna, ali embaixo, né? Esse chakra, ele é o que nos aterra a matéria, é o que nos aterra o planeta, sabe? É o basicão mesmo, ali é a base de tudo, como ele mesmo fala, né? Então, ele capta essa primeira energia, né? Ele nos conecta mesmo com o plano material, tá? Então, tudo que é relacionado à matéria tá ali. É ele que tá trabalhando em cima disso, né? Eu, ultimamente, eu tô com muita dor no cóccix, eu tô sentindo essa minha região. Então, aí eu vou traduzir como? Lógico que eu fui ver, não é problema de coluna, né? Tem aqueles babados todos. Tudo bem que eu caí de patins quando era pequena lá e também tem o meu cóccix meio danificado. Mas quando você começa a conhecer seu corpo, você percebe até que o tipo de dor é diferente, sabe? Não é um, como é que eu vou explicar? Não, é uma dor que não é bem no físico, não é bem no corpo. Isso só com o tempo a gente vai observando, sabe? Você começa a se observar mesmo. Então, a minha preocupação que eu ando passando com as questões mesmo da matéria, o físico, preocupação de sustento, de estar ligada aqui nesse plano, como eu vou me sustentar, de trabalho, de coisas materiais, sabe? Então esse chakra tem me incomodado um pouco. Eu tenho sentido que eu não estou conseguindo processar legal essa energia. Então eu tenho que corrigir isso. Aí eu começo a pesquisar em como corrigir, eu tenho que me consertar. Aí é sempre trabalho de interiorização, de você pesquisar o que está te incomodando para você tentar corrigir e normalizar o fluxo de energia ali, né?
Aí depois nós temos o umbilical, que é ligado, que alguns dizem que é sexual, dão o nome de sexual, outros chamam de umbilical. É ligado a toda a parte do prazer mesmo. É ligada ao prazer sexual, ao prazer de viver, ao prazer em si, né? Você tem que estar... Eu, uma época, há uns anos atrás, eu fiquei com muita dor nessa região do umbigo, assim, para baixo, né? E fiz vários exames e não aparecia nada. E era uma dor terrível, não conseguia fazer nada. E aí a minha médica até fez uma... Nós fizemos uma videolaparoscopia e não apareceu nada que justificasse, que ela desconfiava até de ser uma hérnia, mas não tinha nada. Quando ela passou ali a cânula, não tinha nada, nada que justificasse, mas a única desconfiança de ser aderências, né, que poderia estar causando aquilo. E realmente encontrou muito pequena que não justificava aquela dor. Mas eu tive que ficar um tempo de repouso, me afastei de tudo, até das atividades sexuais de casa. Então aquilo ali, eu acho que realmente eu estava precisando, eu não estava me sentindo bem e aí meu chakra não estava funcionando legal. Estava havendo um certo bloqueio ali, alguma coisa não estava bem. E aí foi preciso dar um descanso, tudo mudou, até a maneira de eu encarar muitas coisas e aí a energia voltou a fluir melhor, né? Em termos de você sentir prazer mesmo, né? De você fazer tudo com prazer, com alegria, se sentindo bem. Que não adianta nada você fazer por fazer, né? Você fazer as coisas sem estar com vontade, não é por aí. Então eu também lembro desse episódio. Depois nós temos mais acima o nosso plexo solar. O plexo solar, então, o meu, nossa, acho que a maioria, acho que todo mundo que já tem um pouco do canal mediúnico desenvolvido sente demais essa região. Porque aqui é por onde entra e sai todo tipo de energia, né? Nossa troca energética é feita através do plexo, com o outro, tá? Esse tipo de energia que a gente troca com as outras consciências, com os outros, com espíritos, né? Com outras pessoas. Então, seja encarnado ou desencarnado, tá? Toda essa troca energética é feita através do plexo. Então, eu sei quando ele está em atividade, né? E nossos vínculos afetivos, emocionais, tudo é feito, a gente sente, quando você começa a perceber, é feito através do plexo. Então, quando você tem um vínculo energético muito forte com uma pessoa, só dessa pessoa pensar lá, cria esse... dá tipo um... não é uma sensação ruim, tá? É como se fosse o frio, né? Uma friagem na boca do estômago que a gente fala. Então, ele está em atividade. Ele está ali girando para se conectar mesmo, está sendo conectado ali com uma outra consciência, né? Estabelecendo esse vínculo energético, esse laço energético aí. E agora, ele também dá aviso quando a coisa não está legal, né? Eu sinto logo doer. Dá uma pontada aqui quando eu estou sendo sugada, quando são energias negativas. Qualquer coisa que seja mais denso, que ele não esteja acostumado a processar, que ele trabalha também com um determinado padrão energético, vamos dizer assim, né? Então, quando alguma coisa foge do padrão dele, que se torna mais denso, que talvez ele tenha que fazer um esforço para poder captar aquela energia, né, tal, ou até ele está sendo drenado, né, que estão sugando, de repente eu estou num ambiente que o ambiente está me sugando, né, que por afinidade lá, por sintonia, eu deixei e a coisa rolou, está me sugando, mas aí eu sinto doer, e dói, do nada o bichinho dói, e você sente que é uma dor, assim, não tem motivo, né? Você está bem alimentado, então não é estômago, você tem isso tudo, gente, é você ir se observando. Tem que começar se observando para perceber todas essas sinaléticas, né? Aí nós temos depois o cardíaco, que é um pouco mais acima. Gente, quando a gente está numa prece, o cardíaco, você sente um monte de pontadinha. Quando você está numa prece sincera, quando você consegue se conectar, o teu cardíaco parece que ele vibra, mas ele vibra como se fosse assim, ao mesmo,
pelo menos o meu, que eu sinto, né? Dá tipo pontinhos assim meio geladinho, e aí daqui a pouco eu vou sentindo aquela energia irradiando pelo peito, tá? Aí primeiro aquela coisinha geladinha, depois vai se transformando numa onda de calor, né? Então, o cardíaco, ele funciona quando a gente está realmente muito conectado com um sentimento bem legal. É raro acontecer, você tem que estar, né, assim, numa, um padrão vibratório muito legal para você poder perceber ele vibrando bem, né? E você sente às vezes pontada dor física quando é algo que realmente, tipo sensações de perda, tristeza, melancolia, né? Isso às vezes atinge também o nosso cardíaco e aí você sente umas pontadas mesmo, aí como dor, tá? Eu tô passando para vocês a minha experiência, o que eu percebo. Então aí eu já sinto que não tem alguma coisa que não tá processando legal, né? Aí nós temos o laríngeo. Laríngeo responsável pela nossa fala, né? Pela maneira como a gente expressa. A energia realmente que a gente, ele vai trabalhar toda essa energia do nosso, de expressar o nosso pensamento, né? Então, quando você começa a se violentar. Muitas vezes você fala aquilo que não é o que realmente que você está pensando, mas você é obrigada pelas situações, às vezes. Então você sente. Eu, pelo menos, eu sinto. Epa, não era bem isso. Dá um nó na garganta, você sente que ele não está processando energia legal, né? Em compensação, quando ele está trabalhando bem, eu praticamente nem sinto, porque eu falo pelos cotovelos também, então tô sempre trabalhando bem, coitada, do meu trabalho pelo nariz. Aí você tem o frontal. O frontal a gente percebe também quando ele está em atividade. As pessoas que têm a clarividência aí um pouco mais desenvolvida conseguem perceber bem quando você está. Até o que eu falei, aquela história do copo d'água, quando você começa a fixar em algum objeto, um copo d'água, um cristal, alguma coisa para você conseguir ver ali, você sente uma quentura forte nessa região. Tá? Você começa a sentir. E assim, eu acho que se forçar muito, eu sinto um certo desconforto. Talvez por eu não estar acostumada, não ser uma coisa tão natural, não sei. Me dá um certo desconforto. E acredito que se ficar forçando aí dá até dor de cabeça, né? Mas a sinalética que eu tenho, que realmente ele está ativado, quando eu estou vendo um copo d'água, ou estou olhando num cristal, alguma coisa nesse tipo, é sentir calor nessa região. Aquece mesmo. Você começa a sentir essa região mais quente, né? E você tem o coronário. O coronário eu só tive experiências, assim, em projeção. Há pouco tempo atrás eu tive uma projeção muito bacana que eu levei um passe no coronário, né? E eu vi os meus amigos espirituais trabalhando em cima de mim e eu consegui sentir aquela luz que eles estavam irradiando passar por todo o meu corpo, em projeção, tá? Foi muito gostoso. Então, eu acho que realmente eles conseguem fazer essa conexão com a gente, nos energizar, né? Para espalhar essa energia toda. E assim, são centros de força, né? Que a gente tem que realmente tomar um certo cuidado para até se proteger um pouco, porque se a gente tendo consciência que esses locais são mais vulneráveis, vamos dizer assim, a gente toma um certo cuidado. Por isso que eu acredito que até acho que dentro da Umbanda não se deve tocar na cabeça um do outro, né? Que você está tocando a coroa, é o que dizem. Eu acho que é daí que vem também a, aquela coisa de você não. Muitas pessoas não gostam que encostem na cabeça, né? Principalmente aqui no topo mesmo da cabeça, tem muita gente que não gosta. É como alguns sabem disso.
E não deixam mesmo para não passar energia, porque as nossas mãos transmitem energia. Então, se alguém vai e encosta aqui e não estiver muito bem intencionado, tá de repente me encharcando de uma energia ali não muito legal, né? Então, por isso que acredito que tem as pessoas que fazem isso intuitivamente, e tem as que fazem conscientemente, que sabem que realmente não deve deixar botar a mão no topo da cabeça, né? Pessoas que você não conhece, pessoas que você não tem. Você não tem intimidade mesmo, né? Você não sabe qual é a intenção da pessoa, então não se deve deixar colocar. Isso até desde pequenininha minha mãe falava, eu já ouvia falar isso daí. E o cuidado com o nosso plexo também, dependendo da situação. Existe assim dicas, né, de você cruzar os braços para você atrapalhar. Gente, eu acho que tudo bem, isso tudo é válido, mas o que nos protege mais ainda é o nosso padrão vibratório, nosso nível de pensamento, né, nosso padrão energético mental. Isso daí que forma toda uma carapaça e uma couraça psíquica que nos protege de ataques, eventuais ataques. Mas existem essas dicas de como a gente proteger os plexos, né? Eu, o que eu costumo fazer realmente, essa de cruzar o braço, eu vou ser sincera, dependendo do ambiente, se tiver, eu já, eu percebo que tá, até porque já começa a doer. Então já é uma defesa mesmo, assim, né? Uma questão de me acomodar. Então, e o meu plexo solar é muito, extremamente sensível. Eu percebo muita coisa através dele. E são sensações diferentes, distintas, sabe? De quando a coisa é boa, quando a coisa é ruim, quando eu consigo sentir legal. Porque é diferente a energia captada por ele, ele dá uma reação diferente para cada situação. Então, mas isso é com o tempo, né? Eu acho que a gente é começando a observar. O importante é justamente isso, a gente observar as sinaléticas, estudar, buscar conhecimento aí através de material bom que tem pela internet, sabe? Existem livros ótimos aí falando dos chakras. O meu conhecimento é todo empírico. Eu já li muita coisa e aí trago para o meu dia a dia. Então eu não decoro nada do que às vezes acontece alguma coisa e eu vou cato na internet ou procuro algum livro que eu tenho aqui para ver o que quer dizer aquilo. É assim que eu faço, é assim que eu ajo, né? E assim, eu descobrindo algumas coisas, eu venho e conto para vocês. Mas, em princípio, eu acho que a gente tem que aprender que cada um reage, nós somos parecidos, mas nossa configuração é diferente. Então, de repente, uma sinalética que eu vou interpretar de alguma forma, né, não vai ser da mesma coisa numa outra pessoa, não vai ter a mesma interpretação numa outra pessoa. Então, é só observação mesmo. É a gente estudar o funcionamento de cada um dos chakras, qual o papel deles, qual o tipo de energia que eles trabalham e a gente fazendo a nossa interpretação através das nossas sinaléticas. Gente, papo rapidinho, espero ter ajudado um pouco. Mais uma vez aí, obrigada por tudo. Botem as dúvidas, escrevam aqui nos comentários. Estou fazendo o site o coisasdoastral.com.br, daqui a pouquinho está saindo aí para a gente bater papo lá. Eu acho que talvez fique mais fácil, que aí vocês colocam as perguntas e eu vou tentando responder lá no próprio, através de um fórum que a gente deve criar lá, né? Meu Facebook é o Meire J. Costa. Está aberto para quem quiser lá também, pode pedir que eu adicione. E mais uma vez, obrigada e fiquem com a luz.